Do Senhor, irmãos, em Cristo Jesus, amigos, simpatizantes do Evangelho, aonde quer que este vídeo possa os alcançar. Aqui quem fala contigo é o pastor Robson. Prazer falar contigo. Este desafio deste trabalho, deste vídeo, é um projeto do curso de bacharelado em teologia da Faculdade Unicesumar. Eu gostaria de fazer alguma introdução, apresentação. Eu estou localizado na cidade de Bento de Abreu, interior de São Paulo, pastoreando um rebanho de aproximadamente 40 pessoas, entre crianças e adultos, e jovens e idosos, aqui no interior de São Paulo, pelo ministério A Igreja O Brasil para Cristo, uma igreja com uma defesa, uma linha protestante e pentecostal. E sou um pouco tímido, não tenho muito habilidade com esse tipo de vídeo, de mídia, mas é um desafio, é um trabalho da nossa faculdade, do nosso curso, em trazermos aqui uma mensagem expositiva que está registrada no livro do Êxodo, no seu capítulo 3, e o versículo 7 ao 12. E eu irei fazer com todo temor, irei trazer aqui essa mensagem expositiva com todo temor diante do Senhor, com toda reverência, e tentar ser bem sucinto aos amigos que terão acesso a este vídeo, aos irmãos em Cristo que terão acesso a esse vídeo. Eu estou usando aqui, usarei para fazer a leitura de duas versões, a versão NVI, que é uma versão internacional, a versão da NVI, é uma nova versão internacional, e também estarei usando a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Almeida, revista e corrigida. Louvado seja Deus! Como eu já disse a você, está registrado, este desafio está registrado no livro de Êxodo, seu capítulo 3, a partir do versículo 7, que eu estarei trazendo uma leitura na versão internacional e posteriormente na versão Almeida, revista e corrigida, e estarei fazendo a exposição desta passagem. Êxodo 3, capítulo 3, versículo 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quando eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Esta foi a leitura
na versão NVI. Agora farei a leitura na versão Almeida e Revista Corrigida, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Êxodo 3, capítulo 3, versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu continuarei aqui a exposição usando a Bíblia de Estudo Pentecostal, revista e corrigida do Almeida. E o que nós temos aqui, amados irmãos, livro do Êxodo, um dos livros, dos 5 livros do Pentateuco, ou os 5 primeiros livros. E Êxodo quer dizer saída. O livro de Êxodo, o nome Êxodo significa também saída. Deus estava planejando uma saída para o seu povo. Deus estava planejando um meio de mais uma vez usar da tua infinita misericórdia para dar o escape ao seu povo. Um povo escolhido, um povo que era cativado pelo Senhor, que era cuidado pelo Senhor, que era o povo de Israel. Capítulo 3. Se nós observássemos alguns capítulos anteriores, nós de cara já veríamos no capítulo 2 o nascimento de Moisés, num período, lógico, que longo, porque no capítulo 2 registra o nascimento de Moisés, e já no capítulo 3 Deus já se apresenta a Moisés no meio de uma sarça ardente, e ele já um homem formado, um homem já adulto, capaz de entender e ouvir a voz de Deus. Então observe que a gente consegue, já de cara, conseguimos identificar que do capítulo 2 de Êxodo ao capítulo 3, passam-se alguns anos para todo esse relato acontecer. E aí no capítulo 2 vai falar sobre Moisés matando um egípcio que estava oprimindo um hebreu, e aí Moisés ali sentiu compaixão daquele hebreu, sendo ele também um hebreu, e ele o defendeu, cometendo ali um homicídio. E aí Moisés foge para a terra de Midian. Posteriormente a isso, chega ao capítulo 3, aonde no início do capítulo 3, Deus se apresenta a Moisés em uma sarça ardente,
ou seja, um fogo celestial, um fogo não humano, mas de uma atmosfera celestial que não se consumia. E aquela sarça queimava e não se consumia. Deus se apresentando a Moisés, trazendo a ele uma confiança de que verdadeiramente era Deus que estava se apresentando a ele. E agora, no seu versículo 7, Deus começa a ter um diálogo com Moisés, começa a bater um papo com Moisés, dizendo, em outras palavras: Moisés, eu tenho me compadecido do povo de Israel, eu tenho me compadecido do meu povo, do povo escolhido, a quem eu escolhi. E aí Deus vai se compadecer, planejar uma maneira de tirar o povo das mãos de Faraó, aonde o Faraó, o rei do Egito, uma figura temida, uma figura poderosa, uma figura que tinha um exército assustador em seu poderio, oprimindo o povo de Deus. E aí no seu versículo 7, Deus começa a conversar com Moisés, dizendo que tinha visto a aflição do seu povo, a aflição por causa dos seus feitores, dos seus exatores, aqueles que praticavam e estavam oprimindo e castigando o povo de Israel. E Deus também diz que ele conheceu as dores de Israel. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, a dor que o povo está sentindo, eu conheço, eu sinto a dor que eles estão sentindo. Isso é compaixão. E a gente vai observar em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, que Deus, ele se compadece da humanidade, ele se compadece de toda a sua criação. E quando Deus se compadece do homem, quando Deus se compadece da humanidade, ele prepara meios para que essa humanidade, para que esse homem, para que essa mulher, para que esse povo escolhido venha desfrutar das grandezas de Deus. No seu versículo 8, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Deus estava prometendo perante Moisés para o povo, tirar o povo das mãos de Faraó, das mãos da escravidão, das mãos do sofrimento, e colocá-los em Canaã, colocá-los em uma terra que manaria leite e mel. Na tradução NVI, numa terra de fartura, numa terra que não haveria tanta opressão. Haveria sim conquistas, porque haviam povos que sitiavam aquela terra. Sim, haveria conquista para entrar dentro dessa terra, mas não mais opressão, não mais dificuldade, não mais tormenta por causa de Faraó e os seus soldados. E aí Deus começa a planejar e apresentar a Moisés tudo isso. No seu versículo 9, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. O que eu observo aqui é que logo de início eu já percebo que o povo voltou-se a Deus, porque Deus ouviu o clamor do povo. Deus ouviu o povo clamando a Ele: Senhor, nós não aguentamos mais. Senhor, está pesado o fardo de Faraó sobre nossas costas. A opressão de Faraó está fazendo a nós sofrermos. E aí o povo resolve clamar ao Senhor, e Deus ouve esse clamor e começa a planejar essa saída do povo de Israel, do cativeiro, das mãos da opressão de Faraó. No seu versículo 10, ele diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. Deus fala para Moisés: vem, Moisés, agora, e eu te levarei perante a Faraó.
Moisés toma um susto, Moisés se assusta, Moisés se balança, Moisés ele se estremece, porque é mais ou menos assim, Deus falar para mim e para você, vai lá naquele local, aonde aquela pessoa está presa, cativa, oprimida, e através da tua vida eu vou realizar um milagre na vida dela. Aí a gente olha para dentro de nós, e a gente vê que nós não temos capacidade nenhuma de fazermos algo por aquela pessoa, mas aí é que nós entendemos que nós não fazemos mesmo, quem faz é o Senhor. Nós só somos um instrumento, um canal de bênção. E era isso que Deus estava falando para Moisés, que ele seria o canal de bênção para tirar o povo de Israel das mãos de Faraó.